O texto para o estudo de hoje encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 65, dos versos 17 até o verso 25. Esse texto, irmãos, começa com um imperativo, com um chamamento, um chamado. O Senhor Deus chamando: vejam, vede, venham ver. Venham ver o quê? Mas o que o Senhor está chamando? O que o Senhor quer mostrar? O que o Senhor está com tanto empenho querendo mostrar, chamando o povo para ver? E lá no verso 17, diz assim, e esse é o nosso verso áureo, então, o verso de memorização. Eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão na mente. Veja como está lá no nosso verso para memorizar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Uma outra tradução diz assim: eu estou criando novos céus e nova terra. Depois de todo aquele juízo, irmãos, de todo aquele exílios, depois de todos os juízos que Deus permitiu que Judá sofresse, agora ele estava criando novas coisas, tudo novo. Eu que crio novos céus, nova terra. Essa profecia, irmãos, tem uma primeira aplicação na Jerusalém, no retorno do exílio de Babilônia. Era plano de Deus abençoar Jerusalém de tal maneira, após o exílio, quando eles voltassem de Babilônia, que seria como criar novos céus e nova terra. Veja quais as características que teria esse novo céu e nova terra. Primeiro, no verso 18, irmãos, diz assim: eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Olha, irmãos, o povo era escravizado, o povo era oprimido, o povo havia impiedade no povo. E agora o Senhor estava dizendo assim: eu vou criar para vocês alegria e gozo. Esse é o plano de Deus para cada um de nós, irmãos. O plano de Deus quer que sejamos alegres. Entretanto, o pecado, irmãos, faz com que nós muitas vezes, mas muitas mesmo, fiquemos tristes, pesarosos por conta das circunstâncias. Mas ainda, irmãos, vamos ver lá no verso 19. Ele diz assim: nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Quantos choramos, irmãos, nesse mundo? Por quantos motivos dos mais diversos nos levam ao choro? As preocupações, as doenças, as mortes, as ingratidões, as injustiças nos levam ao choro. E o Senhor está dizendo aqui que a nova Jerusalém, a Jerusalém pós-exílio, não ia ter choro. Vejam a outra característica, irmãos, no verso 20. Não haverá mais criança que viva os poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. O Senhor está dizendo assim: olha, nessa Jerusalém que eu vou abençoar após o exílio, as crianças vão viver. Não vai haver uma alta taxa de mortalidade infantil. E a mortalidade infantil, irmãos, é uma das piores doenças, vamos dizer assim, se podemos chamar, do mundo. A mortalidade infantil nos países subdesenvolvidos é muito grande. Felizmente no Brasil, irmãos, nos últimos anos, tem diminuído a mortalidade infantil. Mas o Senhor estava preocupado com a mortalidade infantil no povo de Judá, falando assim: as crianças vão viver, os velhos vão viver bastante. O verso 21 ainda diz o seguinte: edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quantos, irmãos, edificam casas para não morar? Edificam casas para ser comercializadas, para ser vendidas, mas continuam morando em subhabitações, continuam morando em favelas. E devia ser assim lá em Jerusalém, mas o Senhor está falando assim: quem edificar a casa agora vai poder morar nela. Essa recriação de Jerusalém, irmãos, de Jerusalém histórica, ela era condicional. Se o povo aceitasse as ordenanças de Deus, se obedecesse a Deus, isso ia acontecer. Entretanto, irmãos, isso não aconteceu. Essa profecia não se cumpriu após o exílio de Babilônia. Jerusalém teve um pouco de florescimento, mas nunca isso aconteceu plenamente.
porque a profecia, essa é uma profecia, nesse sentido, era uma profecia clássica. Ela dependia das circunstâncias, dependia da aceitação ou não. Mas essa profecia também tem uma aplicação segunda, irmãos, uma aplicação escatológica, e essa é uma aplicação de uma profecia apocalíptica, de uma profecia incondicional. Era uma transformação radical. Essa transformação radical não aconteceria na Jerusalém terrestre, mas em outra Jerusalém. Vamos lá, verso 25. Verso 25: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O santo monte, irmãos, era a cidade de Jerusalém, era considerada a cidade de Jerusalém. E agora esse santo monte, onde vai ter essa nova ordem de relacionamentos, essa nova ordem de relações entre os animais, essa nova ordem de não existir mal, não vai haver mal, isso só se aplica, irmãos, à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que vai vir para essa terra após o milênio. Sabe, irmãos, veja lá, o lobo e o cordeiro vão se apacentar juntos. Isso quer dizer o quê, irmãos? É uma mudança da estrutura da cadeia alimentar. Hoje a cadeia alimentar, como é? Os animais mais fortes comem os mais fracos. E assim a cadeia alimentar é feita em cima da morte dos menos habilitados. A Bíblia está dizendo assim, nessa nova Jerusalém, a estrutura biológica, a estrutura da cadeia alimentar vai ser totalmente diferente. Esse é o santo monte do Senhor. Lá no santo monte não vai haver mal. O santo monte, irmãos, Jerusalém, é o símbolo do mundo novo, com o seu povo remido. Essa é a Jerusalém que esperamos agora, irmãos. Nós não esperamos uma reconstrução da Jerusalém histórica, da Jerusalém que está lá na Palestina. Mas nós esperamos, irmãos, a nova Jerusalém, o santo monte do Senhor, onde vai ter uma vida eterna, uma vida feliz, como diz lá no verso 18. Pois crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. O Senhor quer, irmãos, que o seu povo, aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aqueles que pela fé entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, fizeram as obras da fé, fizeram as obras da salvação, não as obras que salvam, mas as obras da salvação. Aqueles, irmãos, vão estar nesta nova Jerusalém. Vão estar nesses novos céus e nessa nova terra. E lá, irmãos, vai haver vida saudável e feliz, alegria e gozo eternos. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, que a gente possa ter essa esperança, não somente essa esperança, mas que a gente possa ter essa esperança como uma certeza de que um dia, irmãos, o Senhor Deus vai colocar uma nova ordem nesse mundo, vai pôr ordem nesse mundo, como a ordem do seu projeto original. E nós queremos, irmãos, com todo o empenho, com toda a fé, participarmos dessa nova ordem. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar nesta nova Jerusalém, nesse novo céus e nova terra.